Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo. Tá começando mais um Acarajé Cortadinho, esse podcast maravilhoso, feito para compartilhar. Se você não compartilhou o Acarajé Cortadinho ainda, você tem essa oportunidade de compartilhar agora. Eu não vou falar o que eu pensei, vou falar o que eu tenho que falar. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Curtir, comentar. O Acarajé Cortadinho hoje, Nessa, é serviço de utilidade pública, né? Com certeza. Quando mostrar nessa pauta pra mim, se acarajé cortadinho é aleatoriedade, hoje eu vou querer entender porque quer que saúde bucal tem a ver com saúde mental e vice-versa, né? Antes de apresentar os convidados da gente, eu vou apresentar quem está compondo nossa mesa aqui, que vai me ajudar a apresentar esse podcast hoje, que é Vanessa Brunt, que já esteve aqui no podcast com a gente. Depois que terminar esse episódio aqui, vai no episódio da Vanessa ouvir e assistir o episódio dela, que é perfeito, sensacional. E segue a gente no Instagram, porque a gente vai sortear esse livro aqui autografado por Vanessa. E para você saber como é que faz para ganhar esse livro, assiste esse episódio e vai lá no Instagram que a gente vai explicar para vocês. E aí, Nessa, bem-vinda. É uma maravilha estar aqui novamente nesse podcast que traz tudo, não só da Bahia, mas da humanidade, né? É empreendedorismo, é arte, é toda essa mistura do Acarajé Cortadinho. E hoje nós vamos falar de saúde mental, física, bucal. Vamos conversar bastante. Já estávamos aqui nos bastidores batendo todo esse papo, né, Rafa? Com muitas curiosidades. E eu tive que me controlar para não chegar no podcast e eu esqueci o que eu queria perguntar. E você falou que a gente fala da Bahia e do mundo todo, até mineira de outro lugar, né? O povo de Minas a gente tá trazendo para cá porque tá sendo convocada para vir para Bahia, que é verdade. Tainá Mendes, cirurgiã dentista, bucomaxilofacial. Falei certo? Corretíssimo. Bucomaxilofacial. É difícil, mas foi. E a gente lê aqui também o que tá na bio de vocês. Então vamos ler o que tá na bio de Tainá. Promovo autoestima e qualidade de vida com excelência e segurança. E cirurgiã do Hospital Mater Dei. Acho que foi por isso que ela veio para cá então, né? Mater Dei convocou. E ó, ô W, siga logo ela aí, velho. Ó, falou aí, por favor, velho. Por favor, não me faça passar vergonha aqui na frente do convidado. E além de Tainá, tá aqui com a gente também Lilian Schuller. Isso. É certo, né? Especialista em saúde mental, compulsões, trauma e sócia da clínica. Eita. Recanto de Luz. Recanto de Luz, que fica no Cabula. Isso. Né? E a clínica, ela tem muitas coisas que a gente vai falar da clínica. Eu tô curioso para conhecer a clínica e inclusive queria perguntar se eu podia ir lá, não frequentar assim, mas de maneira, não sei, ajudar de alguma maneira. Sim, depois a gente vamos conversar para ver de que forma eu posso ajudar. Mas antes de começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Primeiro, Tainá. Bom, eu sou cirurgiã bucomaxilo. Para quem não sabe, é uma especialidade odontológica, mas que a gente fica muito mais dentro do hospital do que no consultório em si, na rotina clínica. Hoje eu tenho uma atuação muito forte em Salvador pela rede Mater Dei, como uma das coordenadoras, mas também atuo na rede do SUS no Hospital Geral do Estado, que, para quem não sabe, é um dos hospitais que mais faz trauma no país. Então, eu gosto também de ter esse pezinho no SUS, esse pezinho de assistência, e junto com outros projetos educacionais, outros projetos de empreendedorismo, eu acho que a saúde está aí para ser múltipla, e eu tento estar em todos os lugares. Sim. E Lilian? Eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, diagnóstico de transtorno mental, né, que muitas pessoas conhecem, em logoterapia e análise existencial, que trabalha o sentido da vida do ser humano, e sócia do Recanto de Luz, que é um espaço no Cabula. A gente tem uma área bem grande, de 4.000 metros, com área verde preservada. Então, assim, dentro de Salvador, né, no centro da cidade, não há uma clínica com área verde preservada como o do Recanto de Luz. E esta área verde proporciona uma contribuição para o tratamento das pessoas. E a gente oferece tratamento, independência química, transtornos mentais, compulsões, traumas, em grupos individuais, temos meditação. Então, assim, podemos ajudar qualquer pessoa.
Que maravilha. Rafa, você me libera para fazer a primeira pergunta? Por favor, nem Porque eu já peça. fico aqui nessa curiosidade. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando justamente sobre essa conexão entre o emocional e o físico. Né? Então, como escritora, por exemplo, eu vou muito ali para o papel, né? Para estar entendendo os meus processos internos. Mas ainda assim, muitas vezes, quando não estamos ali com um profissional, pegamos uma dorzinha de cabeça, uma coisinha ali que o corpo tá avisando, e muitas vezes ficamos naquele processo de achar que aquilo é algo somente físico. Então, tô com dor de cabeça, eu tô com algum problema físico. E eu me peguei nessa situação recentemente de estar com uma forte dor de cabeça, já pensando em Grey's Anatomy, já pensando ali, meu Deus, a cirurgia, vou abrir meu cérebro. E era simplesmente estresse, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre esses casos que acontecem muito, como estávamos aqui conversando, que o Recanto de Luz também observa bastante, né? De pessoas que, às vezes, você até citou, que tem fisioterapeuta que indica que a pessoa realmente faça o tratamento lá com vocês, porque já não é uma questão da fisioterapia, a pessoa acha que é. Conta um pouquinho pra gente como funciona isso. Então, assim, a primeira coisa para eu falar sobre essa questão, né, da ligação, assim, do físico com o emocional, é que a gente sempre tem uma tendência a enxergar, nos ver, né, enxergar o ser humano de forma partida, né? Então, são blocos. Então, o físico é um bloco, o emocional. Só que a gente não é assim, a gente não funciona assim. Então, nós somos uma unidade. Então, tá tudo interligado. Então, mesmo que eu tenha uma doença que ali sai no exame, que eu vou fazer uma cirurgia, vai estar atuando no meu emocional. E vai estar atuando numa dimensão, que é uma dimensão, né, que eu trabalho, que o Recanto de Luz trabalha, além das outras, que é a dimensão espiritual, tá? Que não tem vínculo nenhum com religião. Então, é uma dimensão que trata os aspectos que são humanos. Então, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de se posicionar, de decidir, da reflexão, do humor, tá? E é onde a gente busca o nosso sentido da vida, tá? Então, qual é o nosso propósito? O que é que eu faço na minha vida? Minha consciência, minha liberdade e responsabilidade com as minhas escolhas, tá? Então, tudo isso tá ao mesmo tempo funcionando em todos nós. Então, tá o tempo todo interligado, né? Então, assim, a gente recebe casos, né, de pessoas, assim, de profissionais, médicos, fisioterapeutas, dentistas, de diversas áreas que pede para o paciente fazer terapia porque já esgotou as alternativas aí da ciência, né? E o quadro, ou seja a dor, ou seja algum sintoma, fez uma cirurgia, a cirurgia está tudo bem, o que o paciente está sentindo não justifica, né, ser uma consequência da cirurgia. Então, chega lá para poder a gente fazer todo um trabalho terapêutico e ver todas essas áreas, né? Não vai deixar de lado a parte médica, a ciência, medicamentos, se for necessário. Também sempre digo, olha, a gente tem um sofrimento que a gente às vezes está vivenciando que não precisa identificar, né? Se ali naquele sofrimento é um sofrimento desnecessário. Sim. Tem alternativas, tá? A gente pode buscar, não precisa ter preconceito com medicamento. Então, a gente pensando, né? Vamos trazer essa reflexão da gente começar a se ver como unidade, tá? Como um todo aí que funciona. Então, essa a visão, né? Eu como profissional, a visão do Recanto de Luz também na condução das atividades com os nossos pacientes. Usa-se hoje muito a expressão integrativa, né? Medicina integrativa, psicologia integrativa. Então, eu acho que isso essa integrativa que a gente escuta tanto tem a ver com isso, né? Não é uma coisa só, mas um todo. Não é dividido, mas um todo. Tudo tem alguma relação. Na parte de Tainá, por exemplo, eu joguei bola na adolescência, né? Com 14 anos. E a primeira coisa que o clube que eu jogava fez foi dentista, né? Então o clube que eu jogava pagou um aparelho para mim, porque naquela época, sei lá, isso era 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, eles já tinham essa ideia de que a saúde bucal é importante para a saúde de outras partes do corpo física, como também acredito para a saúde mental, né? Tem alguma relação, importância do seu cuidado, que até no Brasil até mais avançado
que outros lugares do mundo, né? Com certeza. E você falando agora sobre pacientes com dor, com cirurgia, a depressão, ela muda a química cerebral. E ela te deixa quimicamente mais estressado, mais vulnerável. Eu hoje trabalho com muitos pacientes com dor facial e com pacientes candidatos a cirurgias que mudam a face. Esses pacientes, eles têm que ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque senão o nosso resultado ele vai ser aquém, ele vai ser errado. Assim como a necessidade de estabelecer uma boa saúde bucal para outras coisas. Esses dias mesmo eu atendi um jogador do time de futebol que teve uma colisão e teve uma fratura e ele só jogou os próximos jogos porque eu autorizei. Porque tudo isso que a gente está falando, a gente não está falando só de uma parte isolada. E durante muito tempo, talvez a medicina e as outras áreas fragmentaram muito. A boca é uma coisa, o pé é outra e a mente é outra, principalmente a mente, que é muito negligenciada. Então, a gente já está partindo, sim, para uma medicina integrativa de todas as áreas. Então, tudo tem o seu devido lugar e tudo deve ser considerado com equilíbrio, assim, funcional, mental, desde a saúde bucal, saúde mental e saúde do resto do corpo. Isso é fundamental. Você trouxe a questão da depressão e é muito comum pacientes com depressão ter perda dos dentes, né? Porque tem uma negligência com a higiene. Então, eles ficam sem tomar banho, ficam dias sem escovar o dente. Então, é muito comum pacientes com depressão perder dente, ter que fazer tratamento dentário. Era justamente isso que eu ia perguntar para a doutora Tainá, porque temos aí várias questões, né? Por exemplo, no seu caso, você faz cirurgias na face, atende toda essa questão de mandíbula, e tem gente que tem dor de cabeça por conta disso, e a dor de cabeça afeta o dia a dia, e aí já pode causar um estresse que vem daquele processo. Então, o que você mais observa, assim, que o psicológico acaba gerando do bruxismo? Não sei, quais seriam os principais casos que você acha? Acho que, principalmente pós-pandemia, as pessoas estão mais estressadas e isso faz com que elas tenham mais tensão muscular. E essas tensões levam, sim, a apertamento, a bruxismo, aquele dia que você dormiu mal, que acordou com dor de cabeça. Às vezes pode ser que seus dentes estão travados. Eu aposto que tem muita gente que vai estar assistindo a gente agora e se eu falar assim, desencoste os dentes, vai desencostar agora. Às vezes a gente fica travado durante todo o nosso dia. E quantas pessoas a gente não conhece que range os dentes ou que fica cheio de estalo quando a gente está comendo próximo, que a gente ouve e incomoda. Então, hoje, grande parte do meu consultório são mulheres que estão aí na faixa etária até os 40 anos, que estão em uma jornada dupla, tripla, com um nível de ansiedade extremamente alto e que tem bruxismo, apertamento, dor que parece dor de ouvido, mas na verdade é dor de ATM, cefaleias intensas que não passam e às vezes tudo está relacionado com tensão muscular, com dor articular. Então é um combo aí que o estresse, a ansiedade, ele vem trazendo sim para nossa área de dor e saúde da face. Doutora, é bom explicar em casa para as pessoas identificarem, né? O que é o bruxismo e o que é a ATM, né? Pronto. A ATM é uma articulação que a gente tem no final da nossa mandíbula, muito próximo do ouvido. E ela funciona da mesma forma que um joelho funciona, que um tornozelo funciona. Ela é responsável para a gente abrir e fechar a boca, certo? O bruxismo, ele é o ranger dos dentes. Então, é como se a gente estivesse o tempo todo estimulando um dente encostando no outro. Vocês sabiam que os dentes só podem encostar durante 30 minutos o dia inteiro? A gente só pode encostar dente para mastigar. Passou disso, tá errado. A gente tá sobrecarregando. Imagina você indo numa academia e fazendo 50 séries de braço. Seu braço não vai aguentar. É a mesma coisa você apertando os dentes o tempo todo ou rangendo os dentes o tempo todo. Você está sobrecarregando uma articulação, que nesse caso é a ATM, que não deveria estar sobrecarregada. Tá, aí agora eu vou lá para casa, né? Eu tenho um filho de 3 anos, Guga. Beijo, Guga. E Guga, durante a noite, eu acho que ele tá com bruxismo. Ele tem rangido bastante os dentes. E aí Pri já começou a gente tem que procurar um dentista, tem que ir num profissional e tal. Então eu vou economizar isso aqui, essa ida ao dentista. É normal uma criança de 3 anos tá rangindo os dentes, eu já tenho que procurar alguém, um profissional, levar para ver o que é. O ideal é que todas as crianças estejam em acompanhamento com o odontopediatra para acompanhar os saltos de desenvolvimento. A partir de que idade? Desde o pré-natal. Existe pré-natal odontológico que tem que ser acompanhado. Então, desde o primeiro momento, essa criança já pode ir ao dentista, porque
além de instrução para os pais, a gente também vai fazer o condicionamento para aquela criança não crescer uma criança traumatizada no consultório, porque isso a gente tem muito. Adultos que não tratam os dentes por traumas na infância. Voltando ao bruxismo, existe alguns saltos de desenvolvimento onde a gente desenvolve um bruxismo fisiológico, que é o ranger dos dentes. Então, não significa que é uma doença, não significa que é um estresse ou alguma patologia. Geralmente acontece na infância, nos 3, nos 6 anos, mas é sempre bom estar com o odontopediatra por perto para acompanhar. Porque até como tá batendo um dente no outro, pode, sei lá, quebrar um dente, machucar um dente, alguma coisa assim. Priscila fala, minha esposa, né? Fala, amor, vai cair tudo, daqui a pouco vai nascer outro. Ela, não, tem que levar. Então você tá certa mais uma vez. É muito delicado, né? Quando a gente vê uma criança tendo esse movimento. E ele tem um hábito, como ele gosta de música, ele fica batendo os dentes para bater o ritmo da música. Criança. Nossa, mas a Tainá falou um detalhe que é justamente esses traumas que vêm muitas vezes de lá de trás e que vêm para esse reflexo na nossa atualidade, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da Lília também sobre esse movimento que você observa no recanto, dos pacientes que vocês atendem, assim, quais são os principais casos que vêm da infância e que você sente que afetam muitas vezes o físico do paciente, casos que você observa? Então, assim, a gente pode dizer que tem um feijão com arroz, né? Que é relação com o pai e relação com a mãe, né? Aí, ou uma negligência, ou até uma superproteção, tá? Pode também, a gente associa logo, né? A uma negligência, a um distanciamento, a falta, mas tem também questões que podem vir dessa superproteção, porque tem ali sufoca, limita, a criança, né, a pessoa não consegue expressar ali a personalidade dela, não tem essa liberdade, essa espontaneidade, né, vai perdendo a autenticidade. Então, a gente, vamos dizer, isso é o café com arroz, né, mas tem também aí abusos, né, que é um índice alto e muitas pessoas não procuram tratamento, né, chega por causa de outra coisa. Quando a gente vai investigar, houve um abuso de diversas formas, inclusive eu estava conversando sobre abuso de poder, né, que pouco se fala, e eu vejo alguns casos, né, de abuso de poder. Então, assim, é um familiar que tem um poder aquisitivo maior, é uma criação que por algum motivo passou e se usa esse poder para tirar a voz, né, dessa pessoa. Entendi. Então, tipo, você tentar comprar o material. Isso. Emocionalmente alguém dando presente, levando para o shopping, cinema, essas coisas. Tá. Os relacionamentos de modo geral, né? Então, entendi. Esses abusos, eu acho que são as principais questões. E dentro disso, o que você mais observa, assim, fisicamente nessas pessoas? Esse reflexo físico, alguns sintomas que você acha que o pessoal de casa pode ficar de olho? Eu tô sentindo isso. Olha, talvez seja uma questão aí do meu psicológico. Assim, um sintoma super importante que a gente tem que ficar atento é a questão do sono. Então, alterações de sono. Então, assim, nós precisamos dormir, é importante, é fisiológico. Então, qualquer alteração de sono é um alerta para a gente observar e procurar ajuda, tá? Alterações do apetite, então dores, né? Então, essas... como se fosse travar a musculatura, né? Eu sinto assim que tá duro, enrijecido, eu não tenho a mesma mobilidade, mesma flexibilidade, principalmente se a idade ali da pessoa não condiz a essa, né? Tô preocupado, viu, mano? Meu pai, ele teve um caso muito complexo, assim, né? Porque ele tinha tudo e ele veio a uma falência, depois se recuperou. Mas dentro desse processo de lidar com isso, de estar tentando voltar a subir degraus, ele começou a tentar fazer atividade física para se manter bem, porque isso ajuda na saúde mental também. Só que ele sentia o coração disparando e sentia dor no peito, dor nas costas. E aí a pessoa já pensa o quê? Eu estou tendo um infarto. Então ele já achava que era realmente uma questão de coração. Aí ele ia fazer exame, não tinha nada no coração. Era tudo do nível de estresse que estava acontecendo.
E quando eu me pego nessas situações, uma coisa que eu tento muito relembrar é que muitas vezes a questão não é só deixar de fazer aquilo que é estressante ou que de alguma forma pesa mais no seu dia, mas muitas vezes o que falta é fazer mais daquilo que te desafoga, né? Muitas vezes a gente fala, não, então eu tenho que eliminar isso do meu dia. E às vezes a pessoa não tem nem condições de eliminar. Às vezes é um trabalho que ela precisa, às vezes é uma questão... E não pensa nesse outro lado que é bacana, se eu não posso eliminar isso agora, se eu não posso diminuir isso agora, ou se não é necessariamente, né, algo que eu vou eliminar nesse momento, por que eu não faço algo, não encaixe na minha rotina, coisas que me ajudam a desafogar, a sair daquilo por momentos específicos, né? E aí eu queria ouvir de vocês, queria começar com a doutora Tainá também, sobre esse movimento, assim, por exemplo, depois de uma cirurgia, né, que mexe ali na face, claro, para todo o bem, para a pessoa depois estar bem, mas o que você indica nesse movimento, assim, que não deixe de ser feito para que esse processo psicológico também possa estar bem cuidado? É muito interessante você falar isso, porque a cirurgia ortognática, que a gente corrige os ossos da face, essa é a maior cirurgia que a gente tem. Há 20 anos atrás ela era uma coisa, hoje ela é outra completamente, minimamente invasiva, mas não façam cirurgia ortognática, tanto para bucomaxilos, não façam em seus pacientes, e pacientes não façam se você estiver com seu emocional desequilibrado. Isso é notório, isso é comprovado. Pacientes que estão com alguma alteração psicológica não devem fazer procedimentos, principalmente que modificam a face. Por quê? Quando eu passo por um processo cirúrgico, a gente está falando de um processo de reparo, um processo de recuperação, um tempo de recuperação. O resultado ele não é imediato. Existe ali naquela pessoa uma expectativa muito alta que ela fique logo do jeito que ela desejou estar. Então, muitas vezes, tem ali um fator de estigma antes, uma insatisfação com a face. E aí aquela pessoa ela quer muito aquele resultado o quanto antes. E ela precisa estar ciente de que o resultado dela é a médio e longo prazo. Então, no seu pós-operatório imediato, a questão que mais pega com os pacientes não é a dor, é o incômodo com o inchaço, é a face que está diferente, geralmente vai estar muito inchada, ou mesmo que não esteja muito inchada, não vai estar no seu resultado final. Você vai ficar 45 dias sem mastigar. Então, você mexe com o que as pessoas mais amam, que é a comida, na maioria das vezes. Então, esse processo cirúrgico, seja ele qual for, ele deve ser feito em um momento de estabilidade emocional. Se você não acha que você está estável para esse processo, onde é um processo de um preparo pré-operatório, às vezes longo, de 6 meses a 1 ano, um transoperatório de 3 horas, uma recuperação, que são os 3 primeiros dias mais intensos, depois vai se recuperando até 6 meses, não faça, porque isso vai te trazer uma experiência ruim e vai atrapalhar, inclusive, a tua recuperação. Então, façam cirurgias quando vocês estiverem bem emocionalmente. E eu converso muito isso com os meus pacientes. Eu falo, não é só o procedimento cirúrgico. Te operar, eu vou lá e te opero em um dia. O restante todo é com você e com a tua rotina e como que você está no seu trabalho e como que você está com a sua família e como está a sua vida. Vai muito além ali. Então, eu gosto de pensar nos mínimos detalhes com os meus pacientes, principalmente os pacientes de cirurgia ortognática, que têm tantas queixas e esperam tantos resultados. Tá, e como é o paciente, né? Porque o homem não gosta muito de terapia e, né, de falar. Qual é a reação dos seus pacientes quando você fala isso para eles? Que ele tem que procurar uma terapeuta, que é importante ele estar bem mentalmente para fazer a cirurgia, eles aceitam numa boa? Como é essa... Não, eu já tive casos de ter que ser mais incisiva com o paciente, de recusar fazer a cirurgia. Porque nós, como área da saúde, eu tenho uma visão clínica, e a doutora vai ter uma visão muito melhor do que a minha, mas a gente tem uma visão clínica que talvez aquela pessoa que esteja à minha frente não está enxergando naquele momento. Então, é normal haver ansiedade. Ansiedade, ela existe. É normal haver expectativa. Isso existe. Mas não é normal aquela pessoa chegar com uma foto do Gustavo Lima e querer ficar parecido com ele, exatamente igual. Ela chegar chorando nas consultas porque a família não está apoiando. Ela chegar emagrecendo muito antes do procedimento porque não consegue comer de ansiedade, não consegue dormir de ansiedade. Então, existe um limite até onde vai a ansiedade pré-operatória, porque você quer muito aquilo, você esperou muito aquilo. Às vezes, os pacientes esperam por muito tempo.
ou até onde é ruim para a saúde no geral e vai prejudicar no pós-operatório. Então, aquele paciente que não tem, talvez, a melhor, nem todo mundo, né, tem a melhor rede de apoio, mas aquele que não tem o mínimo para o seu pós-operatório tranquilo e a cabecinha boa, eu sempre vou recomendar. Geralmente é o nosso protocolo ter um acompanhamento psicológico, pelo menos uma consulta antes, isso é muito raro não ser indicado, mas nesses pacientes tem que existir um trabalho mais intenso da psicologia com a psiquiatria. A gente só faz cirurgia, principalmente assim, após essa estabilização emocional. É muito importante. Eu acredito também que a gente tem que levar em consideração como a gente vive hoje, né? Tudo é muito rápido, né? Um clique, a gente já tem as coisas, então, num pós-operatório desse, né? Que não é só aquela recuperação dos pontos, do corte, tem todo um depois, né? Às vezes tem várias etapas depois, então isso também deve contribuir, né? Deve dificultar para os pacientes que já vêm com esse perfil, né? Tudo muito rápido, jovem, os adolescentes não espera, né? Então, Eu imagino como deve ser difícil para os psicólogos hoje em dia, né? sim. Porque é tudo muito instantâneo, a notícia é instantânea, já é velha, o que era um problema já não é mais, já tem outro problema para você resolver. Eu imagino quando alguém chega para você com uma situação querendo resolver, imaginando que você vai resolver aquilo no estalar de dedos, né? Vocês estavam falando que lá na clínica tem pessoas que se internam lá que nem dormem lá, porque a vida segue, né? A pessoa tem que resolver, mas ela não pode ficar lá, ela tem que dormir em casa e tal. Então eu imagino como deve ser difícil, Sim. né? Esse desafio, ver quantas vezes a gente falou aqui ansiedade, né? Precisa realmente da rede de apoio, né? É isso que eu ia perguntar também. Eu e Rafa estávamos falando da nossa saga aqui nos bastidores com terapia, né? Esse processo. E muitas vezes há essa dificuldade, ou da conexão com o terapeuta para achar a pessoa correta, né, que você vai ali se identificar para prosseguir o caminho, ou de achar um local como o Recanto, que também tem ali um momento de lazer, área verde, né, o lugar muda muita coisa também. E vocês têm vários formatos, né, tem a terapia em grupo, tem a terapia individual. O que você acha que uma pessoa, por exemplo, que está no meu caso, no de Rafa, procurando ali alguém bacana, né, um psicólogo legal, ou um lugar como o Recanto, o que você acha que é a indicação ideal para que essas pessoas possam achar o psicólogo ideal, o local ideal, né? O que você indica que seja feito para que isso fique mais claro? Assim, a gente tem que levar em consideração que os profissionais têm a abordagem que eles trabalham, utilizam, né? A linha de condução de terapia. Isso vai contar, né? Como você também falou, o local. Hoje, o online, depois da pandemia, não tem volta. Todos os profissionais precisam estar também abertos ao online. Hoje, um profissional que fique só no presencial é muito difícil. Então, assim, tentar... Desculpe, um parêntese aqui. Então, no Recanto, vocês também fazem online? Fazemos atendimento online, tá? Então, assim, tem como a pessoa encontrar um profissional ali que se identifica, que acha bacana, que acha que vai ajudar. Então, assim, no Recanto de Luz, a gente tem uma equipe de profissionais. O tratamento, ele é individualizado, então primeiro a gente faz uma consulta avaliativa, a gente vai entender a demanda, qual a necessidade da pessoa, traçar o plano terapêutico da pessoa. Então ela vai se sentir acolhida desde a chegada, né, passado o portão, ela vai se sentir acolhida e com certeza a gente vai encontrar uma forma de atender, né, o perfil do paciente com o que ele precisa. Né? Perfeito. Porque a gente tem que respeitar o limite das pessoas. Eu queria pedir para a W colocar o Instagram do Recanto aqui na TV. Não sei se era isso que você ia pedir. Não, porque, mas é ótimo. Porque eu vi que tem muita área verde lá. Minha mãe... Tem cascata. Isso, minha mãe é minha rara, eu brinco com ela. Mas quando eu tô meio com ansiedade, assim... Desce W, vê se a gente consegue ver um pouquinho de lá. Minha mãe fala para tomar um banho de floresta. Rafa, você tá precisando de um banho de floresta. Então a gente utiliza, e me faz bem. Olha quanto espaço verde, é muito bonito. Nós utilizamos a área, né, verde para a terapia. Né? Muito bom. Lá tem cascata? Tem. Eu vou lá. Delícia, né? Aí, é mais uma coisa que é comprovado, né? Se eu não me engano, tem pesquisas
que amplia a criatividade, a saúde mental. Ali 30 minutinhos na natureza, né? Se sentindo imerso já muda muita coisa, né? E em Salvador tem muito lugar assim também. Você pode ter ali no Itaigara, tem aquela Praça do Eucalipto, tem Parque alguns da Parque da Cidade. Cidade. Exato. E eu queria falar um pouquinho, aproveitando todo esse processo de cura, né, de movimento, para falar um pouquinho sobre mulher, né? Porque nós estamos aqui, Rafa está complementando o processo na nossa conversa, mas estamos aqui entre mulheres com duas profissionais, né, guiando E eu tenho um lado muito mulher aqui também, tá? Exato. Guiando muito do processo do empreendedorismo. E a doutora Tainá trouxe esse ponto de que existe aí um movimento, né, de uma porcentagem maior de mulheres nesse processo também, que são atendidas, que vivem essa dupla, tripla jornada. E dando uma mentoria para mulheres, recentemente um grupo de mulheres sobre criatividade, escrita criativa, nós estávamos conversando sobre um ponto que muitas vezes está hoje em escanteio, que é, muitas vezes falamos sobre ansiedade, sobre fazer muito, sobre, né, esses pontos que realmente ficam ali sobrecarregando. Porém, existe muito processo também das mulheres se vendo em possíveis monotonias. Então, meu relacionamento é maravilhoso demais. E aí eu sinto que eu estou num relacionamento monótono. Aí já acha que não é intensidade como deveria ser. Ou meu trabalho já tá muito na rotina. Ou eu tô muito na rotina. E isso também pode gerar esses movimentos psicológicos, né? E uma coisa que nós chegamos ali num ponto específico, que eu estava conversando com elas, é que nós precisamos desconstruir essa temática da intensidade adolescente, né? E entender muitas vezes o que é um relacionamento saudável na nossa visão, porque muitas vezes há uma coisa curiosa, inclusive em qualquer gênero, né? Que é, eu quero me relacionar com minhas amigas de uma forma X, se existe muita briga, se existe desrespeito, eu já não quero essa amizade pra mim. Eu quero me relacionar com meus pais de uma forma X, eu me divirto com as minhas amigas de uma forma X, e aí quando chega um relacionamento amoroso, por exemplo, já é outra coisa. Já tem que ser outra intensidade. Então você desconecta tudo do seu autoconhecimento, de como você sabe que você quer se relacionar com as amizades, com a família, com outras pessoas da sua vida, e você coloca em outra caixa, de outra forma, sendo que você é a mesma pessoa e quer as mesmas coisas, o mesmo nível de respeito nas relações, né? E aí você já acha que não, aquilo é monótono. Ou no trabalho, aquilo já é monótono. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, sobre a mulher nesse lugar, né? De entendimento mesmo da psicologia, o que vocês estão observando hoje nas mulheres, no lugar de cada uma de vocês, né? No caso da doutora Tainá, por exemplo, essas dores, esse processo, às vezes, de, por exemplo, negligência, né, no dia a dia, de chegar pra você já com um problema muito mais agravado. Como é que acontece esse movimento que você observa entre mulheres e homens no seu dia a dia? E complementando, se ela observou alguma coisa diferente na Bahia, nas mulheres. É verdade, porque ela veio pra cá, né? Então é muito importante. Eu tive a experiência de estar em 3 locais, na visão da minha profissão, Minas Gerais, São Paulo e agora aqui na Bahia. E uma coisa é unânime, né? Antigamente a gente entrava no centro cirúrgico e tinham 5 cirurgiões homens e talvez a circulante da sala, a enfermeira, eram mulheres. E hoje a gente já está falando de salas cirúrgicas tomadas em várias especialidades por mulheres. As residências têm mais mulheres do que homens. Então, eu não sei dizer exatamente quando teve essa virada de chave das especialidades, mas eu sei que hoje a nossa atuação, a gente tem um grupo nacional de mulheres cirurgiãs bucomaxilo, que a gente já está em 500 inscritas nesse grupo. Então, a gente tem uma penetração muito maior, mas ainda existe um estigma. E eu estaria mentindo, eu poderia falar que não, gente, estamos equiparados. Não estamos. Então, a gente vê da forma do tratamento, como as pessoas te tratam. Às vezes, o paciente também, existe muito aquilo de, porque ela não é um cirurgião homem, ela talvez não tenha a mesma competência. Isso existe. Não é a maioria das pessoas, mas isso ainda existe. Então, hoje eu vejo um trabalho muito coordenado, muito bonito, encabeçado por mulheres cirurgiãs, mulheres na ciência, mulheres na medicina. E realmente esse trabalho ele vem avançando e colhendo excelentes frutos, sabe? E o que eu vejo, da minha experiência, eu sou muito workaholic e eu faço um gerenciamento há 10 anos de controle emocional. Isso é muito importante e eu recomendo para todos os médicos, cirurgiões e etc.,
porque a gente lida sob pressão o tempo todo, em decisões extremas o tempo inteiro. E o que eu aprendi é que, sim, estamos querendo alcançar tudo aquilo que não foi alcançado nos últimos tempos, em um período de tempo muito curto. E isso vem porque você abre a rede social e tá todo mundo super feliz, fazendo muito sucesso antes dos 30. Então, os médicos estão muito... Tá todo mundo muito intenso, querendo muito, muito. Então, na minha área, na minha atuação, eu vejo que existe, sim, talvez um afobamento, uma ansiedade em estar evoluindo mais, crescendo mais, atingindo outras áreas, talvez porque durante muito tempo nós não estivemos em lugares que gostaríamos de estar. Mas, mais uma vez, é o controle e gerenciamento de emoção. Então, não dá para fazer tudo, porque além de tudo, a gente ainda cuida de casa, da rotina, da família, somos irmãs, mães, e tudo depende também de uma curva de tempo, uma curva de aprendizado, que isso, o tempo é fundamental. Então, existe uma sobrecarga, existe um excesso de querer muito, querer tudo, mas o tempo, principalmente em saúde, principalmente em medicina, ele é fundamental, porque tudo tem seu tempo, as coisas evoluem em um tempo determinado. Então, é mais ou menos aí por onde eu vejo que estamos agora nessa euforia da minha área. Eu vejo um movimento puxando dessa questão da intensidade que você trouxe, Vanessa, de uma busca constante pelo extraordinário, né? Então, meu relacionamento tem que ser extraordinário, meu trabalho tem que ser, minha agenda, minha vida social, meu corpo tem que ser extraordinário. E aí, quando a gente se depara com essa vida comum, porque a vida, ela é comum, né? Mas o fato dela ser comum não significa que não tenha beleza, que não tenha sentido, né? Que não tenha prazer, que não tenha alegria. Então, eu percebo que a gente está perdendo, tá? Se distanciando dessa vida que é comum, que é a nossa vida, e essa busca constante do extraordinário. Vejo também uma dificuldade em lidar com as coisas que são inerentes na vida, que é perda, dor, morte, né? Sacrifício, sofrimento. Então, não existe uma pessoa que vai nascer até o dia dela morrer, ela não vai passar por nada disso. Então, a gente está tendo dificuldade em lidar com isso. E aí, quando a gente se depara com todas essas questões, não tá bom, não tá legal, não tá suficiente. A gente tem que lembrar, né, que cada vida é única. Então, assim, talvez eu só conquiste o que eu busco com 50. Outra foi com 30, porque a história de vida dela permitiu que ela, com 30, está realizando o que ela está realizando hoje. Mas aí eu vou lembrar, eu tive um filho, eu tive que me afastar, voltei, mudei de profissão, não tinha uma graduação, fiz uma graduação. Então, assim, olha para a sua vida, vive a sua vida, né? Vai em busca do que é importante, do que lhe preenche. Né? Lilian, sabe o que eu acho muito interessante? Você deu um exemplo maravilhoso aqui. Ah, eu tive um filho, essa pessoa tá realizando X, ela não teve um filho, ela não teve que parar, eu tive que parar, cada um com sua realidade. Só que você muitas vezes esquece dos ganhos daquilo. Exatamente. Né? Então, eu que é a vida comum. Pois é, eu tive que parar porque eu tive um filho, mas o que meu filho me trouxe, né? O amor que eu sinto, a experiência que eu tenho. E como isso depois pode me engrandecer nessa outra coisa que eu quero realizar, porque eu tenho essa experiência. Ah, eu sou psicóloga. Tive meu filho e hoje, com essa bagagem como mãe, eu posso atender outras mães muito melhor, com um outro olhar, né? E muitas vezes a gente vai só olhando para esse ponto de comparação, só para o ponto comparativo, né? E eu vejo também muito essa perda de encaixar, como a gente estava falando aqui, muitas vezes analogias de uma coisa com a outra. A gente fica separando muito, a gente estava falando de separar o físico e o mental, e a gente separa muito outras coisas. Por exemplo, quando a gente tá falando de trabalho, nós falamos, eu vou fazer pequenas metas para chegar na meta. Aí quando chega no relacionamento, a gente para de fazer isso. Né? Aí eu tava falando nessa mentoria, por exemplo, bacana, por que a gente não vai lá com o nosso marido e fala... Quais são nossas pequenas metas aqui para alcançar a nossa planilha meta? do Excel, né? Às vezes coisas pequenas. Ah, a nossa meta é vamos ficar mais juntos. Legal, então, toda semana vamos fazer tal coisa, todo mês vamos fazer tal coisa. Né? Pequenas metas para chegar ali. Isso. E isso vai tornando extraordinário, vai fazendo um pinguinho diferente ali nas coisas, né? E outra coisa importante também, que a gente tem que estar atento, que o meu 24 horas não é o 24 horas seu, né?
Então, assim, se eu moro, né, isso é real, eu moro do lado do meu trabalho, é só um portão que eu passo. Eu não sou uma pessoa que vou pegar um trânsito de 1 hora, que vou pegar 2 ônibus para o trabalho. Então, assim, o meu 24 horas é diferente. Então, eu não posso querer fazer tudo, né? Como uma pessoa que gasta o tempo no trânsito, querer fazer tudo que a outra que está em casa o tempo todo, né, no online faz. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado com isso, né? Colocar metas realistas, né? Sair da idealização, colocar metas realistas, porque senão fica na frustração, na insatisfação o tempo todo. Então, acho que são as questões Eu acho importantes. que é se olhar, né? Se olhar, assim, se observar, entender que a vida não é o Instagram, que aquele blogueiro ou blogueira que a gente segue, que acabou de ter filho e já tá com a barriga chapada. Exatamente. Ela não fez isso com 1 semana de malhação e ela ficou daquele jeito, né? Às vezes é a pessoa que só faz isso o dia todo. É. E eu que tô trabalhando, fazendo comida, quero ter a barriga. E às vezes é uma influência que vive disso, do Isso. corpo e do exercício físico. Ela tem que estar assim. Eu não vou ter essa rotina dela. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? E ela não vai postar o desespero do filho que não tá querendo dormir no quarto, que acorda a noite toda. Ela vai postar só os momentos instagramáveis, né? Entender isso também, ter esse entendimento que a vida... Quem teve aqui falou isso foi uma personal que a gente segue, que ela tem um show barriga, que é uma forma de respirar o diafragma e tal, que você trabalha o abdômen. E ela falou, gente, a maior dificuldade que eu tenho hoje é de ser sincero com os meus pacientes, é o que você estava falando. De ser verdadeiro com eles e falar, ó, a vida não é um Instagram, aquilo que você está procurando lá eu não sou capaz de lidar. O que eu vou te dar é trabalho. Você vai precisar fazer uma rotina. Sacrifícios. Isso, sacrifício, e é um pouco que a Vanessa está falando, né? Que a gente, é tudo uma coisa só. Não adianta você estabelecer metas no seu trabalho e em casa não ter uma meta, não trabalhar dessa forma e vice-versa. Né? E aí uma coisa afeta a outra, né? E você Total. estava falando sobre isso, que muitas vezes um dependente químico, por exemplo, Sim. ele vem com essa questão por conta de traumas que geraram, Sim. ou o contrário, isso gera novos traumas, e aí vocês acabam tendo que tratar todo um conjunto Sim. mesmo, né? Do trauma, da dependência, do vício, a compulsão que vem por conta de um trauma, tudo muito A família. interligado. Como funciona esse processo de identificar, um dependente químico, por exemplo? Ele chega lá. Como funciona o tratamento, o processo de tratamento? Então, a gente tem que entender a história de vida, né, desta pessoa. O que está por trás desse uso, tá? Que muitas vezes a gente pensa que usa porque busca o prazer, né? A questão da dopamina e tal, mas nem sempre, muitas vezes, usa por um objetivo de estar anestesiado e analgesado, né? Ficar ali, servir como analgesia, né? Para sofrimento, problemas, posicionamentos que eu preciso fazer, fechamento de ciclos, mudanças, né? Então, não é só na busca da alegria, do prazer. Então, a gente precisa entender a história de vida, como foi que a droga, a substância química entrou na vida desta pessoa, o que ela preenche na vida desta pessoa, tá? Entender a família, como é que essa família funciona, tá? Porque sempre tem que ter um trabalho com a família, não só de orientação e suporte com a família, mas entender também os papéis que se formaram a partir da dependência química, porque sempre tem. Então, é um trabalho assim multidisciplinar e global da vida do paciente e do sujeito. A gente tem que olhar tudo. Eu tenho uma Fatores de curiosidade. risco, fatores de proteção. Então, assim, quais os lugares, pessoas, situações que para essa pessoa é um fator de risco. E o oposto, né? Quais pessoas, situações, lugares é um fator de proteção. Então, às vezes, é passar numa determinada rua. Às vezes, é falar com um amigo de infância que vai e usa, entende? Então, Sim. precisa identificar, a pessoa precisa ter ocupação, tem que ter responsabilidades em casa, então nem que seja lavar a roupa dela, ser responsável pelo o kit de higiene, tá? Então, é multifatorial. Mas como funciona esse dia a dia, então, junto com essa identificação, assim, quando ela vai se tratar no recanto, por exemplo? Nós fazemos isso tudo.
Então vocês fazem, ela vai pra terapia, aí como ela chega lá, faz a terapia em grupo, individual? Ó, então, ela vai ter atividades para trabalhar o corpo, né, a parte emocional, a parte também espiritual, que eu falei aqui, né, com a logoterapia, análise existencial, que nós temos esse trabalho com essa abordagem. Trabalhos também com a área verde, com a parte energética. Dia de sábado, né, porque o tratamento é de segunda a sexta. Dia de sábado é um encontro com a família e a gente traça a programação que essa pessoa vai ter fora da clínica. O que ela vai fazer final de semana, quem vai buscar, para onde vai, não pode sair se pode sair sozinha, se não pode, se pode ter chave de casa, se pode ter cartão de crédito, tá? Datas comemorativas, como vai ser? O que essa pessoa vai fazer nas datas comemorativas? Porque muitas vezes a data comemorativa é um fator desencadeante para ela. Então a gente faz isso tudo com o paciente, com a família, o paciente participa desta elaboração do tratamento. E dependência química, a gente tem que estar o tempo todo atualizando este plano de tratamento com o paciente, tá? Isso está funcionando, não está funcionando. Além das atividades em grupo, toda semana ele também tem um acompanhamento com psicólogo individual também, tá? Trabalho com o corpo, com pilates de solo, com fisioterapeuta. Então, assim, é uma série de atividades culturais, chamamos profissionais de fora para palestras. Então, assim, ajudamos até na questão social, tá? Muitas vezes, como se portar, aprender a se divertir sem a substância, né? Isso deve ser difícil, né? Aprender a se divertir sem a substância. Você pode se sentir ali alegria, tá pleno, atividade física. Eu acho que isso passa muito pelo cuidado espiritual que você falou. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse cuidado espiritual que vocês têm lá. O que seria isso? Então, assim, a gente... a parte espiritual que a gente trabalha são dois aspectos. Tem a parte da dimensão espiritual, que eu falei um pouquinho aqui, né? Que é a dimensão que constitui nós como seres humanos. Então, o que difere a gente do animal é a nossa capacidade de reflexão, é o nosso humor, a gente poder decidir. Então, assim, a gente não vive só movido pelos impulsos e instintos, né? A gente tem condições de tomar uma decisão além deles. Então, essa dimensão espiritual nos permite isso, tá? Então, é o que permite eu encarar um sacrifício, né? E o outro aspecto espiritual que a gente trabalha é a parte energética, né? Porque nós somos energia, a natureza é energia, nós estamos conectados com ela. Então a gente tem, que a gente falou até antes, né, de microfisioterapia, mas a gente tem acupuntura, tem reiki, tem a yoga, tem meditação. Então no Recanto de Luz todo sábado tem meditação gratuita, aberta ao público, todo sábado às 17h45. Então, é nessa parte espiritual, que sem dogmas e sem vínculo religioso, que a gente trabalha. Interessante. Incrível. E você, doutora Tainá, eu queria ouvir um pouquinho sobre esse processo também, assim. O que ela falou, a Lilian falou bastante sobre o que traz essa possibilidade, que vai ser ali o processo investigativo, né, de entender o que levou a essa dependência química, por exemplo. No caso odontológico, né, esse processo da face, esse processo, às vezes, até de uma harmonização, que também entra no que você faz, né, o que geralmente leva a pessoa a isso? Ou a ter alguma questão mais complexa mesmo, que você tem que tratar de uma possível doença? Ou, assim, você recebe no seu consultório que tipo de queixa principal nesse processo? Bom, nos casos daquele amigo que tem o queixo muito curtinho, ou muito grande, ou o rosto torto, geralmente é um fator genético de desenvolvimento. Então, a gente tem o que a gente chama de deformidades dentofaciais, que os ossos da face ou cresceram muito ou cresceram pouco. Às vezes, crianças que são respiradoras bucais, que chupam muito dedo, chupeta, e algumas outras coisas que podem acontecer na infância, ou geralmente genética, a gente vai fazer essa cirurgia de correção da face por esses motivos. Nos casos de dor facial, existem estudos que dizem que mulheres têm mais predisposição a ter dor facial. Mulheres jovens, pode ser pela presença ou ausência de alguns hormônios, quando comparado com homens, mas geralmente mulheres têm um nível de estresse maior.
E o tipo de face também colabora para que a gente tenha mais alterações articulares. Como se não já bastasse tudo, a gente ainda tem mais alterações Esse articulares. combo, assim, leve. Então, geralmente, a investigação ela vai em torno da rotina da pessoa, dos hábitos que ela tem, quais os períodos do dia que ela tem mais dor ou menos dor facial, se ela faz atividade física, se a mordida dela é certinha ou se não é, porque isso também influencia. Se os ossos da face são certinhos, não são. Então, é uma investigação clínica que a gente faz ali durante a abordagem, por meio de exames, tomografia, ressonância magnética. Mas também a gente precisa entender o histórico desse paciente. Às vezes chega no consultório o paciente, o pai tem o queixo bem curtinho e aí a filha do lado com o queixo bem curtinho também. Aí eu falo, bom, então daí a gente já vê de onde veio. O contrário também é verdadeiro. Então, existe toda uma abordagem da família, né? E de tentar entender quando são casos de dor facial, de onde veio aquela dor e onde ela pode ter começado. E é muito comum pacientes com dor facial chegar no consultório e falar assim, doutora, há 2 anos atrás começou a doer. Mas aí eu tomei um remédio, passou. Aí foi indo e agora está insuportável. Por quê? As coisas vão piorando. As doenças às vezes são degenerativas, progressivas. Então, quanto mais tempo você posterga, pior é para a sua função total. E aí eu vou fazer a pergunta que eu estava aqui, eu e Rafa, nos questionando, que é, a sua área é uma área que abarca muitos procedimentos, muitas possibilidades. Então, você vai desde uma cirurgia de ATM, até essa questão de uma harmonização que vai para essa área mesmo de questões da face. E aí, nós estávamos nos perguntando, como dentista atende também a harmonização? Se eu quiser fazer um preenchimento labial, por exemplo, posso fazer com você? Como é que funciona esse processo? Assim, até onde vai a harmonização e até onde vai a parte da odontologia, por exemplo? Antes de você responder da harmonização e a gente chegar lá, e como a gente falou de harmonização e preenchimento, eu vou preencher a mesa com boi preto. Que é o nosso patrocinador master aqui do Acarajé Cortadinho. E hoje o Boi Preto mandou um presentinho pra gente. Que vocês já comeram um pastelzinho do Boi Preto? Então vocês vão comer hoje o pastelzinho do Boi Preto. O Boi Preto é a melhor churrasco. Você já foi no Boi Preto, você que é de Minas? Já fui, é maravilhoso. Então, o Boi Preto é a melhor churrascaria de Salvador. Cláudio, que trabalha lá, ele fala que não é nem uma churrascaria lá, né? Uma experiência gastronômica, porque além do churrasco, você tem um buffet do Boi Preto que é tradicional e todo mundo adora. E o Boi Preto agora tá com o Boi Preto Express, que é a possibilidade de você pedir de casa o Boi Preto, né? E depois que eu descobri o Boi Preto, hoje, quando chega uma turma em casa, uma galera em casa, eu não peço mais pizza, eu não peço mais hambúrguer, eu não peço comida mexicana, eu peço Boi Preto. Porque você consegue comer uma carninha, uma farofinha, um vinagrete e também o pastelzinho do Boi Preto. O pastelzinho de carne do Boi Preto que eu vou abrir aqui para quem tá em casa. Olha pra aqui, Boi Preto. Foi demais, Boi Preto. Demais. Eu vou levar um pra casa, viu, gente? Não sei se eu vou abrir os dois aqui na mesa. E o melhor, nem suja a louça depois que os amigos vão embora. Tá tudo pronto. Você viu a caixinha deles como são? Hermeticamente fechadas. Tem outras que são, vocês estão vendo espalhadas aqui pelo nosso estúdio, fechadas a vácuo. E vocês podem pedir o Boi Preto no conforto de casa. Pelo iFood ou então através do telefone do Boi Preto, que é 71-3362-8844. Para quem está querendo ir ao Boi Preto, eu aconselho sempre a entrar no Instagram do Boi Preto, Boi Preto Prime, e verificar se eles estão com alguma promoção. Que geralmente eles têm uma promoção à noite ou até no meio da semana. Então, antes de irem ao Boi Preto, entrem no Instagram do Boi Preto Express, Boi Preto Prime, e ver se tem uma promoçãozinha, tá bom? E agora vamos falar de harmonização. Ai, que maravilha. E tem pastelzinho, Já gente. Podem ficar à vontade aí no pastelzinho. Então se preparem assim, ó. Aqui é assim, ó. Você come, você pergunta, morte. Enquanto a outra, senão você não vai conseguir responder. É por isso que eu engordei depois que eu cheguei em Salvador, tá vendo? Boi Preto, acarajé. O mundo não é o Instagram. Você precisa fazer academia. Ai, mas a odontologia ela é muito vasta, né? E às vezes as pessoas se surpreendem quando eu falo que eu sou dentista por formação. É óbvio que a gente faz uma especialização de 60 horas semanais durante 3 anos de cirurgia bucomaxilo. A gente fica em dedicação com isso.
E agora a gente tem como especialidade a harmonização orofacial. Então a gente tem vários centros de respeito ao redor do país que formam. Existem algumas legislações do Conselho Federal de Odontologia, algumas normativas da ANS, algumas normativas de vigilância sanitária. Então, hoje é muito bem aceito que dentistas realizem procedimentos de harmonização orofacial, como preenchedores em face, como modelação em algumas regiões, como alguns fios, né? Mas realmente eu fico mais na parte do que a gente chama de harmonização permanente. O que seria isso, né? O reposicionamento ósseo, para a gente ganhar ali volume, então avançar aquele queixo, ou as próteses faciais, né? Para que deixar aquele ângulo mais marcado, mais bonito, aquele terço médio, aquela bochechinha mais cheia. Eu geralmente hoje trabalho mais na parte cirúrgica e nas partes dos harmonizadores definitivos. Mas eu tenho aí excelentes colegas que trabalham com harmonização facial, com preenchimento de lábio e dentistas muito bem formados. O que fica de dica para quem vai procurar o seu profissional, para quem vai procurar um dentista ou qualquer que seja a especialidade, busque referências de onde aquela pessoa veio, como é o consultório. Nem sempre preço é quem dita o melhor profissional. E isso é tanto para o mais quanto para o menos. Então, às vezes as pessoas batem muito nisso na odontologia, né? Mas, nossa, mas ali eu faço muito mais barato. Mas a odontologia, ela rege com material. E os materiais de qualidade são muito caros também para o profissional. Então, atentem-se, né, a isso. Mas é uma área muito bem consolidada, a de harmonização. E você está vindo com muitas inovações, né? Então, além de atender em São Paulo, na Bahia, você agora vai abrir uma clínica com muitas inovações, trazendo profissionais, tecnologias que a gente não tem ainda aqui, né? Com estudos que você está trazendo de outros locais. Conta um pouquinho sobre essa novidade também aqui pra gente. Eu sou especialista em cirurgia bucomaxilo, mas com ênfase em cirurgia ortognática, que são essas reconstruções faciais, e cirurgia de ATM. Esse é meu principal foco, que eu tenho mais no meu consultório. Mas além disso, eu quis trazer para Salvador. Já existem alguns colegas aqui da região, mas eu quis trazer com o meu toque, o da minha sócia, a doutora Jéssica Cury, que é a Nexus Health, que é um centro integrado, justamente para ter ali especialidades médicas e odontológicas, com equipamentos de alto padrão, com uma arquitetura focada no relaxamento, num tratamento mais tranquilo, respeitoso, cuidadoso com o paciente. Então, isso eu posso me orgulhar, que a gente vai ter um atendimento diferenciado aos nossos pacientes, de acolhimento mesmo. Esse é o ambiente que eu queria sempre ter, um ambiente de acolhimento, para que o paciente fosse respeitado enquanto tratado. Além disso, tem alguns projetos educacionais, cursos de aperfeiçoamento e atualização na área de cirurgia, cursos onde a gente vai ter práticas, laboratórios de práticas em cirurgia de ATM, em cirurgias de nariz, em parceria com otorrinos, não pela bucomaxilo. E a agenda de São Paulo também, ela vem porque minha família também mora em São Paulo, eu tenho colegas em São Paulo. Então, por algum tempo eu fiquei um pouco reticente de estar lá e aqui, mas com a ponte aérea hoje não teve jeito, eu estou nos dois lugares. E também 2 eventos, um vai ser em abril, que é o Simple Buco, onde a gente conta com fisioterapeutas, fonoterapeutas, médicos e cirurgiões dentistas. E o Bahia Meeting Experience, que vão ser 3 dias de evento só para cirurgiões no Costa Sauípe. Então, um evento em parceria com alguns sócios. Tudo isso, gente, é importante lembrar, é feito a mais de uma mão, né? Não sou eu sozinha, eu tenho pessoas excelentes ao meu lado. Mas hoje eu me divido entre a cirurgia bucomaxilo, tratando, cuidando, mas também na parte de empreendedorismo, em saúde e educação. A educação fez muito por mim e eu gostaria também de retribuir de alguma forma com as outras pessoas. Contar novidade boa, o pessoal tem que botar na agenda, né? Acompanhar nas redes sociais. Sim. As redes sociais das duas estão aqui na descrição do vídeo, né? Então, como vai ser só em abril, né? Os 2 eventos vão ser só ano que vem? Não, um evento é ano que vem, o outro evento é agora em novembro e os cursos já são para outubro. Então tem muita coisa vindo aí, muita inscrição para abrir nos próximos dias, para quem é cirurgião dentista e para quem é especialista também em cirurgia bucomaxilo. Que maravilha. E lá no Recanto também palestras, movimentos. Como é que tá a agenda atualmente? Já soubemos aqui a questão do sábado, né?
que é sábado, É a né? meditação. Aberta. Todo sábado, aberta É ao só público. chegar? Só chegar. Gratuito. Agora em agosto, dia 31 de agosto, vamos iniciar um ciclo de palestras com os temas voltados para a dependência química. Também gratuito. Né? Um em agosto, um em setembro, um em outubro. E em setembro vamos iniciar uma nova turma do curso de Programação Neurolinguística, PNL, que é também uma ferramenta muito bacana. Não, eu acho interessante ser gratuito assim, porque tem muita gente, inclusive que está assistindo a Sim. gente agora, que é dependente químico, né? E tá querendo sair disso, não sabe como. Uhum. Às vezes é uma angústia que ele leva sozinho, não conta pra ninguém, né? E não sabe como sair dessa, né? Então, assim, tem a clínica, né? Sim. É interessante até a gente falar o endereço de vocês, porque pode ser alguém que esteja ouvindo aqui a gente e vai pintar lá, vai Sim. aparecer lá. A clínica Recanto de Luz fica no Cabula, próximo ao NEB, próximo ao antigo Bom Preço. É bem conhecida na avenida principal, Silveira Martins, só entra na nossa rua, né, que tem a rua ali do Banco Itaú, entrou. É uma rua pequenininha, vê logo o Recanto de Luz, que é uma casa, né? E também, assim, a gente também tem que lembrar das pessoas que fazem um abuso de alguma substância química, mas que ainda mantém uma rotina, né? Que trabalha, que estuda, tá? Então, a gente também tem um tratamento para essas pessoas possam receber tratamento e continuar mantendo esta rotina. Né, para as pessoas não acharem que assim, para eu me tratar eu tenho que me afastar completamente de tudo, e não, né? Inclusive nós temos um projeto que aí, falando de inovação, né? Nós temos um projeto, já está assim, já é bem antigo, já está adiantado, que a gente ter o tratamento pegando o turno da noite, tá? Então a pessoa chega lá no final da tarde, no início da noite, e sai ali por volta das 20h30, que são justamente essas pessoas que trabalham, né? Não vai poder ficar 3 dias da semana sem trabalhar para fazer o tratamento e precisam, tá? Então, vamos aproveitar essas pessoas que ainda têm, né? Mantendo essa rotina para fazer um tratamento, para não chegar ao ponto de ter tantos prejuízos, tanto sofrimento, né? Então, a gente quer possibilitar a essas pessoas tratamentos e elas possam manter atividades que ainda fazem, né? Já tiveram pessoas aqui que foram dependentes químicas, né? E elas falaram pra gente, assim, que quando elas resolveram que não seriam mais dependentes, não seriam dependentes químicas não, porque acho que é um processo eternamente. Mas assim, não vou fazer mais uso por exemplo, Calazans, Luciano Calazans, ele era alcoólatra. Sim. E ele falou que um dia ele acordou e falou, não vou mais beber, né? Aí eu perguntei pra ele, mas e aí, foi só isso? Ele, não, Rafa, eu procurei um profissional, procurei uma clínica e tive todo um tratamento. Antes disso, outras vezes, eu falei, não vou mais beber e tive recaída. E ele falou, eu acredito muito que foi porque eu não procurei um profissional. Então, a importância de você procurar um profissional, de você ir no recanto. Então, se você está de fato querendo sair, procure ajuda. A recuperação, a reabilitação não é fácil. Então, assim, não precisa fazer sozinho, né? Tem profissionais que estão dispostos, que têm um trabalho bacana. A gente oferece um trabalho bacana para ajudar as pessoas, né? A saírem, ter uma vida mais funcional, uma vida plena, uma vida que a pessoa sinta assim, poxa, eu tenho uma vida bacana, eu realizo coisas, né? Eu consigo me conectar comigo mesmo, tá? Então, a gente... a princípio, a gente não utiliza medicamentos no nosso tratamento, justamente porque a gente pensa que o paciente ele precisa sentir assim, eu me recuperei por mim. Foi o meu esforço, foi o meu sacrifício. Não aquela dúvida, será que eu me recuperei porque eu fiz uso de medicamento? Né? Então, é lógico que há casos que se precisar do suporte, tudo bem, mas a gente também tem essa filosofia, tá? Então, assim, é isso, todo mundo tem luz, todo mundo tem oportunidades, a vida nunca deixa de mandar oportunidades, né? Eu acho interessante que vocês duas trouxeram esse ponto do emocional, falando muito também dos arredores, né? A minha paciente mulher tem ali essa sobrecarga
de estar cuidando de tantas coisas ao mesmo tempo. Tem a questão do suporte, né, que faz muita diferença em um processo, como você falou, de dependência química, para realmente ter ali o cuidado no decorrer do planejamento, né? Vocês incluem ali a família nesse Sim. plano. Então, eu queria ouvir um pouquinho também sobre esses movimentos das relações quando alguém, qualquer pessoa, está fazendo esse movimento de terapia ou uma cirurgia, etc. Então, eu queria ouvir um pouquinho do que vocês mais observam, assim, como isso afeta. Tem algum caso que vocês viram que, né, melhorou, piorou alguma situação? Porque, por exemplo, muitas vezes eu converso bastante, né, sobre esses processos, tanto na minha escrita quanto com leitoras, mentores, quando eu vou dar uma mentoria ali também, que muitas vezes a gente negligencia o que a gente está sentindo. A gente observa assim, no fato, eu tenho que pegar o fato, no fato, essa pessoa não fez um mal para mim. No fato, essa pessoa não me disse essas palavras. E a gente vai se apegando aos fatos porque a gente acha que ter razão é só ficar nessa superfície do que de fato aconteceu. Só que o seu sentimento também é um fato. E muitas vezes a gente negligencia esse fato, que é o mais importante em uma relação, né? A gente pega muito esse lado do, vamos lá, o que de fato aconteceu, né? Essa pessoa não tem aqui constatado que ela fez isso, então eu não posso me sentir mal por conta daquilo que eu não tenho certeza. Mas se você já está se sentindo mal, isso já é o mais importante naquele relacionamento, para você ver que tem algo de errado, algo que precisa ser conversado. E muitas vezes em um processo desses, pode ter alguém ali que está crescendo naquilo, né? Ou melhorando de um processo pós-cirúrgico, ou fazendo uma terapia importante, e aí talvez uma quebra aconteça por estar com uma relação que não está somando nesse movimento. Então, queria ouvir um pouquinho assim sobre esses casos. Assim, na psicologia a gente nunca usa a palavra sempre e a palavra nunca, mas eu nunca vi um caso de uma pessoa que não ocorra isso, né? Então, não só na dependência química, tá? No processo terapêutico, vamos dizer assim, de autoconhecimento, vai acontecer isso. Então, assim, mas da mesma forma que às vezes a gente tem que ou ter um afastamento ou um rompimento, né? Pessoas novas chegam. Novas pessoas chegam, né? Novas amizades, novos relacionamentos. E essas pessoas novas que chegam, elas vão conhecer você neste novo lugar. Não vão conhecer o antigo, tá? Então, assim, a gente não precisa ter medo disso. É muito comum o paciente ter medo, tá? Mas não precisa ter medo. Vale a pena. A gente vê que você pode até gostar da pessoa, né? Tem inimizade, nem nada disso, não. Mas às vezes ali não encaixa, os interesses mudaram, a visão de mundo, a visão da vida, os gostos, né? Então, assim, faz parte. E, assim, a gente trabalha com o paciente para que ele tenha coragem e se sinta seguro para sustentar essas situações, tá? É totalmente possível e não é um bicho de 7 cabeças isso, não. A gente consegue trabalhar. Eu acho que no meu processo que eu já vi nesses últimos anos, é que às vezes aquela cirurgia, né, que o paciente que tem alterações da face, ele já tem um estigma, talvez é um paciente um pouco mais retraído, um pouco mais estabilizado, e eu já vi alguns casos de no pós-cirúrgico aquela pessoa melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança e trocar relações, terminar relacionamentos. Eu já vi um caso de uma paciente que ela queria muito fazer a cirurgia e no pós-operatório o companheiro da época dela virou pra ela e falou que ela tava parecendo um bulldog, que ela tava super inchada e a partir desse dia ela começou a falar que não gostou do procedimento, que ela não gostou da cirurgia. Tempos se passaram, essa paciente teve um acompanhamento, ela voltou um tempo depois para um retorno, falando que estava super bem, estava melhor e que não estava mais com aquela pessoa. Então, uma rede, né? O teu acompanhante no processo da sua transformação, porque uma cirurgia ortognática em face, quando melhora a tua estética, ela é um processo de transformação. Ele pode ser muito benéfico ou como ele pode não ser tão benéfico assim. Então,
durante esse processo, existem acompanhantes que dificultam todo o nosso trabalho como cirurgião, a recuperação do paciente, e nem sempre ele está ali para ajudar efetivamente. Às vezes ele também não tem aquele equilíbrio emocional da ajuda. Então, existe casos, sim, de pacientes que após a cirurgia se sentiram tão bem que romperam com relações talvez abusivas, romperam com vidas que não estavam satisfeitas, mas que não se sentiam capazes de sair daquele ciclo. Então, você vê o que um procedimento ele pode fazer na vida da pessoa, né? Então, tanto que ele pode revolucionar e mudar. Então, eu queria inverter agora a pergunta em relação a uma palavra que vocês podem dar, alertas, para quem vai acompanhar. Então, se você vai acompanhar um dependente químico nesse processo, ou uma pessoa que simplesmente está fazendo uma terapia ali, né, para melhorar alguma questão, um trauma, como vocês também cuidam, ou depois também a doutora Tainá vai acompanhar um processo pós-cirúrgico, o que vocês mais indicam, assim, ao que se atentar mais? Cuidem do emocional de vocês também, tá? Porque todo paciente tem a família ali, né? Que muitas vezes tem papéis estabelecidos, tá? E a mudança de mexe muitas vezes pode mexer com o todo. Então, a rede de apoio, como a gente chama, a pessoa que está ali, né, se responsabilizando, seu suporte, enfim, se trabalhando, ela vai ter condições de ajudar o paciente e vai ter condições também de lidar com este processo do paciente. Tá? Acho que é isso. talvez os meus pacientes não estejam tão envolvidos em um ciclo mais longo, né, de recuperação e de cura, mas eu diria também para sejam pacientes, estejam ao lado, tenham um equilíbrio emocional de vocês mantido. Porque mesmo que você não tenha passado por aquilo ali, não seja a pessoa que fale, eu falei para você não fazer, eu falei que não precisava. Porque aquilo é o sonho, você tá lidando, aquela cirurgia muitas vezes é o sonho de alguém. É aquela realização pessoal, aquela vontade, aquela necessidade, aquela melhora do ronco, aquela melhora da mastigação, aquela melhora da fala. Então, esteja ao lado de uma forma como apoio. Não esteja ao lado como uma forma recriminante, né? Esteja ali para ser o suporte de alguém que está precisando naquele momento. Da outra vez, quando eu vim aqui no podcast, nós falamos muito sobre essa questão da linguagem do amor. Sim. Né? Que muitas vezes as pessoas pegam ali e acham suficiente. A minha linguagem é a linguagem. Até esqueci o nome dos processos, mas eu faço na ação, né? Eu demonstro ato de serviço, acho que chama. A minha já é mais na fala, e aí tá bacana, porque eu sou assim. Sendo que o relacionamento é, de fato, principalmente o amor, que é o que falamos também, né? Muito sobre isso lá no podcast. Aquele episódio é muito bom, vai lá atrás procurar o episódio. Foi muito bacana a nossa conversa. E o que eu observo muito é, novamente, esse processo de fragmentar. E aí, muitas vezes, acredito que aconteça esse movimento da pessoa estar cuidando da outra. Então, ela tá no processo, no recanto, eu tô levando, eu tô buscando, eu tô indo, né? Ou ela tá no pós-cirúrgico, eu tô levando a comida, eu tô ajudando, eu tô... Mas aí, na palavra, né, vem ali uma frasezinha, uma palavrinha que faz tudo desmoronar. E você acha que não, mas eu estava do lado. Eu estava fazendo. Então, como é que... só por isso você ficou assim? Só porque eu disse esse negócio, mas eu tô aqui do seu lado na cama, eu tô aqui cuidando de você, né? Ou o contrário. Não, eu só te falo coisa boa, só te falo coisa bonita, mas não tava lá dando esse suporte. Então, tem que ser um todo, eu acredito, né? Na minha agência de marketing, nós temos a construção do universo de marca, né? Então, nós tratamos muito de escolher as palavras que vamos repetir em sinônimos para passar a sensação que nós queremos transmitir para essas pessoas. Então, um exemplo aleatório. Nós atendemos uma lavanderia. E aí, nós utilizamos palavras como abraço, cuidado. Não é só lavagem, lavagem profunda, os nomes dos serviços. São palavras que remetem a essa sensação de cuidado, de conforto, de maciez, de limpeza, né? E ficamos usando esses sinônimos ali, porque uma palavra repetida
né? Mesmo que de outra forma, com sinônimos, ela vai causando essas sensações, né? E eu acho que muitas vezes isso fica ali de lado nesses movimentos, né, Rafa? Total. Com certeza. Vocês estão falando aqui, minha cabeça tá... Eu tô na terapia aqui, né? Você tá sabendo que o podcast é meio isso. E a gente abriu uma caixinha de pergunta para o pessoal de casa e a Ana Lu mandou uma pergunta que eu acho que é para você. Que é se tem tratamento para neuralgia do trigêmeo. Isso tá muito em alta agora, né? Que a gente viu esses dias uma menina que O queria que é, você fazer eutanásia porque estava sentindo a pior dor do mundo e é a nevralgia do trigêmeo. A gente tem alguns nervos na face. Esse, em específico, ele tem uma parte sensorial e uma parte motora. E algumas coisas podem desencadear essa dor. É como se a gente estivesse tendo descargas elétricas naquela fibra sensorial o tempo todo. Então, você sente choque, queimação, formigamento, pontadas o tempo inteiro em geralmente metade da face, porque são 2, um de cada lado. E esses tratamentos vão depender muito do que geralmente causou. Uma das coisas que pode ocasionar é o vírus da herpes zoster. Isso pode, sim, desencadear esse tipo de sintoma. Não é uma doença que tem cura ainda e ela também não é muito bem estabelecida. Existem medicações que a gente faz como paliativos, como controle de dor, como diminuição dos sintomas, e cirurgias mais avançadas a nível de neurologia e neurocirurgia, mas é uma doença bem específica, bem delicada e que tem que ser acompanhada de perto, porque é uma dor constante mesmo. E eu queria fazer outra pergunta, que é a seguinte. A gente aqui no Brasil tem um hábito, né? Pelo menos homens, eu não sei se as mulheres são assim, mas acho que sim. Assim, um dos meios e amigas que eu conheço, a gente só procura médico, terapeuta, quando não tem mais jeito, né? Então, assim, qual foi um caso mais grave que chegou até vocês, da pessoa que demorou muito de procurar um tratamento bucal ou uma psicóloga que, se tivesse realizado essa procura lá atrás, teria já resolvido de maneira muito mais tranquila? O que de pior pode acontecer com essa pessoa, por exemplo, a ATM, que eu acho que todo mundo aqui tem um amigo que, quando tá mastigando do seu lado, fica estralando. Você fala, irmão, vai no médico aí, pô. Em relação à ATM, os casos mais graves são aqueles que já vêm com muita dor, que a pessoa não consegue mais abrir a boca toda, não consegue fazer todos os movimentos mastigatórios, e aí quando a gente vai ver o exame, talvez já vire uma prótese mesmo da articulação. Assim como a gente tem prótese de quadril, a gente também tem prótese de ATM. E em relação aos sisos, infelizmente, já tive casos onde a pessoa já chegou e já foi para UTI, CTI, porque não removeu o siso quando precisava, virou uma infecção recorrente, e aquilo foi virando uma bola de neve até que chegou ao ponto que a pessoa começou a não respirar direito e entrar em choque e sepse por conta de uma infecção de origem dentária, que a gente chama de odontogênica. Então, acho que em relação à dor, esses casos que podem virar prótese, uma coisa que poderia ser tratada no início, em relação a negligenciar dores dos sisos, né, e outras infecções dentárias, casos de óbito ou casos mesmo de UTI, traqueostomia e tudo mais. Eu acho que os casos em que as pessoas têm um comportamento evitativo, e então elas iniciam ali deixando de ir para um certo lugar, deixando de fazer uma determinada coisa, e quando vai ver, depois de, às vezes tem uma média aí, 8, 10 anos, muitas vezes para procurar o atendimento, e aí quando a gente vai ver, a pessoa praticamente não sai de casa, não tem nenhuma atividade, não produz nada, né? Então, assim, que poderia ter sido visto antes, né? Nossa, isso me deu um negócio aqui que eu lembrei. Eu lembrei de uma coisa que eu vi esses dias nas redes sociais. Eu achei muito interessante. Que fala que nós precisamos ter é terceiro ou quarto lugar, não lembro agora. Acho que é terceiro lugar. De respiro e sociabilidade. Que não pode ser o trabalho, que é onde muitas vezes você tem ali contato com outras pessoas, independente de ser home office ou não, você tem ali um contato, né? Não pode ser seus amigos ou sua família, nem sua casa, né? Então você precisa ter um outro lugar, seja aí um clube, um lugar onde você vai, sei lá, fazer dança, um lugar onde você vai pra fazer uma outra atividade e sociabilizar. O que vocês indicam, assim, psicologicamente falando,
nesse sentido de sociabilizar mesmo, encaixar o quê no dia a dia? Isso seria algo que vocês colocam também Sim. ali em xeque Sim. para os pacientes? Fala um pouquinho sobre Sim, isso. isso é super importante, né? Acho que o primeiro passo é a pessoa tentar identificar as afinidades, né? E pode até encaixar afinidade com algo novo. Então, de repente, assim, eu quero aprender um instrumento, eu quero aprender a pintar, tá? Desenho. Então, pode aliar aí este algo novo com uma coisa que vai dar prazer, que você vai ter esse desligar, tá? Vai ter contato com outras pessoas, vai ouvir outras coisas, né? Muitas vezes a gente tem contato sempre com as mesmas pessoas, a gente escuta ali, né? Aquelas mesmas coisas, os assuntos, e é interessante a gente ouvir outras pessoas, né? O que outras pessoas fazem. Então, isso aumenta nosso repertório, tá? Então, isso E quando você é fala super algo novo, importante. pode até ser uma coisa que a pessoa sempre quis fazer na vida, Exatamente, mas, sei lá, por exemplo, fotografia. na conversa que a gente teve aqui, a gente falou do etarismo, né? Sim. E minha avó, a mãe de minha mãe, faleceu quando minha mãe tinha 14 anos. E eu tive uma situação na vida que minha mãe me deu um livro de poesia. Rafa, esse livro aqui foi de sua avó que escreveu. E eu falei, pô, mas minha avó nunca publicou nada. Ela, não, e tal. Então, assim, a gente volta lá atrás e pensa, pô, acho que naquela época uma mulher escrever, publicar um livro de poesia sobre o que ela estava sentindo, sentimentos e tal, era uma coisa assim. Aí eu fui pra minha avó por parte de pai. Que durante a pandemia, esses idosos, assim, a galera, acho que foi a que mais sofreu de tudo, né? Porque juntou uma graninha a vida toda, se aposentou, quando chega no momento em que você pode fazer alguma coisa, gastar dinheiro, viajar e tal, preso dentro de casa, nem no mercado podia ir, porque era o grupo de risco e você tinha que cuidar daquela pessoa, então era super proteção. Acabou a pandemia. E aí minha avó tava meio depressiva. Depois da conversa que a gente teve, a gente até falou que a gente comprou uma máquina de costurar para ela, que é uma coisa que ela sempre quis, só que ninguém deu conta de ensinar ela como é que fazia para usar aquela máquina de costurar. Então hoje ela tá até usando a máquina, a gente pagou um professor e tal, e isso tem feito um bem a ela que a gente não imaginava, sabe? De inclusive dela fazer roupinhas para netos, para filho, vender. A gente fez um Instagram, minha avó tem 89 anos, minha avó tem Instagram para você vender roupinha. Então, assim, ela tá amando, tá ligado? E essa questão, né, do sentido da vida, né, trazendo esse exemplo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o sentido da vida tem que ser uma coisa grandiosa. Não, né, às vezes é no comum que a gente acha o sentido da vida, né, no todo dia. E nessa questão que a gente está falando aqui, deixar de lado o preconceito, né? Principalmente com idade. Então, eu não vou experimentar determinada coisa porque eu já não tenho mais idade para determinado esporte, fazer dança porque eu já tenho X idade, né? Então, é importante se libertar, se livrar disso. Aí, vó, 40 gramas tá liberado, né? Então, vamos experimentar. 89 anos, vamos experimentar brincando. Piada. Eu acho muito bacana esse lado, Rafa, de observarmos também que muitas vezes nós fazemos esse processo de achar que estamos ajudando o outro por fazer um negocinho e largar lá, né? Isso. Por exemplo, estávamos falando aqui, levar na terapia, largar lá. Dar um presente, largar lá. Então, já fiz. Acabou. E muitas vezes, esse processo de ajudar e de reviver, né? De dar esse desejo, de olhar diferente, é muito você acompanhar. Ouvir. Não só ouvir, acompanhar, criar novos caminhos junto, né? Então, talvez dar um presente e a pessoa às vezes acaba não usando, mas poderia ser um presente que mudaria o dia a dia dela. E aí, se você sentar e falar, não, vamos olhar juntas, né? Vamos cuidar disso, vamos conversar. Às vezes tá fazendo a terapia, perguntar, né? Como você tá se sentindo hoje? Claro que a pessoa não precisa ali abrir o que ela tá falando e fazendo na terapia, mas poder conversar sobre o sentimento, sentindo o que ela tá vivendo agora de diferente com esse novo olhar, né? Eu acho que é demonstrar interesse pelo outro, né? É esse olhar e aquela coisa assim, eu estou te vendo. Perfeito. Que é o olho no olho. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu não sei se é mito, se é verdade, se é mentira, mas eu ouvi numa rodinha, numa mesa de acarajé cortadinho, desses que a gente vai no Rio Vermelho, de uma amiga minha que ela não gostava do sorriso dela e procurou um ortodontista, não sei, para colocar o aparelho. E a alternativa que ele deu a ela foi tirar os caninos a psicóloga ali já na sua cabeça.
para melhorar o sorriso dela. E aí ela foi na psicóloga e a psicóloga ela falou: de jeito nenhum você vai tirar seus caninos. Você manda ele tirar os dentes lá de trás, os sisos e tal, mas os caninos não, porque isso vai mudar sua estrutura física, psicológica e tal. Isso é verdade ou é mito? Se você já ouviram alguma coisa a respeito. É porque é complicado, né? A gente às vezes opinar sei lá, num plano de tratamento que exista entre dois profissionais. O que acontece na ortodontia é que alguns dentes às vezes têm que ser removido para criar espaço, para habilitar o movimento. E eu imagino talvez que essa resistência em não tirar o canino seja até pela mudança estética durante aquele período. Mas sobre o canino especificamente dessa forma, eu acho que eu nunca tinha ouvido alguma coisa, não. Você já ouviu alguma coisa? Não. Então aí, pode tirar os caninos. Calma. Não falei isso. A pessoa vai chegar sem os caninos. Mas ela desistiu de fazer o procedimento. Porque a psicóloga falou, não faz isso, porque, sei lá, a explicação que ela deu, mas disse que ia mudar alguma coisa aí na cabecinha dela, que é importante ter os caninos. Ela, por quê? Eu não sei. Ou então só foi uma conversa de boteco, né, de acarajé cortadinho. Eu indicaria uma segunda opinião, né? Vai que... Foi o que eu falei pra ela. Vai, procura outra pessoa. E agora eu já sei até quem ela vai procurar. Tá vendo? Sim, uma segunda opinião é bom. Mas é interessante justamente isso, que às vezes tem uma solução para tudo, né? Uma outra solução, um outro caminho. Por isso que é tão bacana a troca, né? Troca de informações. E eu arranquei, inclusive, 4 dentes permanentes, porque minha boca é muito pequena. Então, quando eu era criança, que eu usava aparelho, eu tive que arrancar 4 dentes permanentes pra caber tudo direitinho no lugar. Mas aí não foi o canino. Eu acho que o canino, porque, claro, estou falando como leiga, mas acho que é uma modificação estética muito grande. Já os de lá de trás, que são parecidinhos, né? Ninguém percebe. Aí a doutora já tá pensando aqui, meu Deus, não tem nada a ver um dente com o outro, mas conta como que é parecido. O canino, ele tem uma função importante, sim, nas chaves de oclusão que a gente fala, mas depende muito do planejamento. Hoje, a ortodontia, não sou ortodontista, né, mas tiram-se outros dentes, realmente, dependendo do movimento, mas sempre é válido uma avaliação clínica presencial. Perfeito. Outra coisa que passou aqui pra gente, já teve até aqui com a gente, foi quando a pessoa tá fazendo uma transição. Pô, meu Deus, eu esqueci o nome agora. Eu tô com medo de ser cancelado ou então falar besteira. Mas eu vou falar aqui de maneira bem grosseira, tá? O W corta essa parte aqui, só pra ver se vocês traduzem pra mim, me ajudam. Quando você nasce homem, mas você se entende mulher. Aí você vai fazer a... Transição. É transição mesmo? Transição. Acertei. E muda muito o rosto, o maxilar. Tem muitas pessoas, inclusive, que tem que fazer cirurgia e tal. Se já chegou algum caso desse pra vocês, né? Porque eu acho que isso tanto a psicologia quanto a sua especialidade devem trabalhar com isso. No último ano, a gente fez 2 casos de feminização facial cirúrgico. Isso está tomando uma força cada dia maior dentro da nossa especialidade. Então, existe uma gama de procedimentos que a gente consegue fazer, porque a face tem, não uma padronização, mas existem parâmetros que a gente segue do que seria o ideal masculino e o ideal feminino. Não existe esse ideal, mas existem algumas coisas que a gente consegue fazer. Então, as pessoas que passam pela transição de gênero, elas procuram hoje se identificar com o que elas sentem, com o que elas veem no espelho. Isso. E a gente consegue ajudar isso na face. Como que a gente consegue ajudar? Deixando os traços mais leves, menos marcados, traços mais delicados, mais sutis. Então, a cirurgia bucomaxilo consegue fazer isso na face, nos ossos da face. Eu tenho uma colega que tem um projeto muito legal em Belo Horizonte, que é um projeto de harmonização orofacial para pessoas trans, para que as pessoas se olhem e se veem como aquilo que elas sentem que são. E nem sempre essas pessoas têm condição financeira de arcar com isso, então é um projeto social muito interessante, mas a cada dia a cirurgia bucomaxilo tem mais atuação dentro desse processo, porque é um processo longo, multidisciplinar. Eu imagino que para a psicologia deva ser um processo também muito delicado e muito intenso, né?
Sim, e diz que a transição ela, tipo, não termina nunca, né? É um processo delicado, né? Então, assim, mexe com a pessoa todos os aspectos da vida dela, né? Então, assim, tem que ter uma preparação, uma consciência, uma certeza, né? Muitas vezes faz procedimentos que eu acredito que tenha procedimento que a recuperação não é fácil, não é simples, né? Vai reverter. Então, são questões que a gente tem que E a forma como estar atento. a gente se enxerga, às vezes a forma como a gente quer ser e a forma como a gente se enxerga são coisas diferentes. Sim. E como atingir essa expectativa, né? Porque você não tá só falando de uma pessoa que talvez ter o rostinho mais reto, ela quer se parecer talvez de uma outra forma completamente diferente. Então a gente tem muita sensibilidade com esses casos, com esses pacientes, a gente tenta atingir o grau maior de perfeição do que ela deseja, mas sempre lembrando que existe uma limitação biológica, existe uma limitação da medicina, enfim, né? Toda essa questão. Gente, eu tô sendo avisado aqui no meu ponto que nós já temos quase 2 horas de programa. Uau! Esse negócio aqui, essa caixa preta que a gente entra, a gente não vê o tempo passar. Eu queria agradecer vocês, agradecer Vanessa, falar que eu vou ter um livro autografado por Vanessa e o outro será sorteado. Vocês assistam aí, sigam a gente para saber como é que faz para ganhar o livro. E perguntar a vocês se teve alguma coisa que vocês queriam falar que vocês não falaram. Se tem alguma coisa que a Vanessa também queria perguntar que não perguntou. Eu queria fazer uma última pergunta. Não precisa ser a última, não. Aqui a cara já é cortadinha. Só tô avisando que tem 2 horas de programa. Fica à vontade. Vamos lá. Para fechar essa conversa maravilhosa, enriquecedora, de muita utilidade pública, eu queria falar um pouquinho sobre esse entendimento, principalmente da psicologia, né? Em relação a... Estávamos falando aqui de ser diferente, de se entender, esse processo de autoconhecimento. E muitas vezes nós escutamos o seguinte: o pai de fulano fazia tal coisa e fulano está repetindo esse ciclo vicioso da família. Ou fulana viu fulana, ciclana e quer ficar igual. Esses processos de você espelhar de alguma forma, né? E tem uma frase nesse livro, depois daquilo, que fala sobre legado não ser sobre a cicatriz, mas sim o que você faz depois dela, né? E depois, aqui eu faço um pouquinho de jogos de palavras com depois de dar o pois, né? Depois. E vem muito disso, esse entendimento de que muitas vezes a marca que nós deixamos pode não precisar dessas explicações do passado, nós podemos cortar esses ciclos, né? Então, eu até brinquei com meu irmão, porque eu gosto muito de conversar com meus irmãos e ficar dando conselhos de vida, etc. E eu falei pra ele, quando você tá assistindo um filme de guerra, e aí tá todo mundo recebendo tiro lá naquela cena horrorosa de guerra, aí aparece lá um personagem que nunca apareceu antes no filme, ele leva um tiro e cai. Ali ele é só mais um personagem que levou um tiro e caiu. Agora, se ele levanta, ele faz diferente dos outros, depois de levar o tiro, e vai ajudar a galera e depois ele morre. Ele morreu do mesmo jeito que ele ia morrer. Levou o tiro e morreu. Mas ele levantou e apareceu a cena dele lá fazendo diferente do que outras pessoas fizeram. A partir daquele momento ele se torna um personagem memorável. Ele fez algo diferente depois do tiro. Que pode ser uma representação de coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente vai lá, leva o tiro, quer atirar também, quer só, né? E depois morre e pronto. Então, esse fazer diferente, esse quebrar o ciclo, eu acho que é um processo muito dificultoso e que geralmente não é o que acontece. Geralmente nós observamos pessoas que vão, inclusive, se tratar, fazer o movimento da terapia, etc., por estar fazendo igual. Então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Assim, vocês observam muito esse movimento hoje? Tem mais gente quebrando esse ciclo, querendo quebrar? Ou vocês ainda recebem muitas pessoas que estão ali presos nesse movimento e copiam o que o pai fez, o que a mãe fez inconscientemente? Como é isso? Isso aparece muito, né? Eu sempre digo assim, que tem influência, mas não é determinante. Então, nós não vamos ser só resultado desta influência. O que acontece muito é aquela pessoa que está preso a isso, ela não tá bem por estar preso a isso, mas não tem coragem de sair.
tá? Então, isso acontece muito. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm consciência de estar, né, nesse ciclo, mas ainda não tem ferramentas ou não tem coragem. E aí, com a terapia, a gente ajuda essa pessoa a assumir, né, ela, a essência dela, quem ela é e o que ela quer realizar. E aí consegue quebrar. Lembrando que tem coisas que a gente pode te pegar que são coisas boas, né? São úteis, que são inspirações, tá? Não é tudo que é descartado. Claro. Mas é um movimento bastante frequente na terapia, essa busca. E pra você, doutora, assim, chega lá uma pessoa falando, já que eu vou fazer cirurgia pra cuidar aqui do meu problema na TM, etc., eu quero ficar com o queixo igual a de fulano, igual o dele. Como é esse processo de... Porque cada pessoa é uma, né? Acredito que nunca vai ficar idêntico. Você passa também por esse movimento de ter que estar esclarecendo, né? Tratando, às vezes, até um pouco esse lado psicológico aí da pessoa, trabalhando pra ela aceitar esse autoconhecimento também. Como que funciona esse movimento? Com rede social, cada dia mais as pessoas querem uma mandíbula marcada, um queixo pra frente e um lábio volumoso. Isso é o que as pessoas querem, a maioria delas. Então, é você compartilhar com o paciente, entender o que ele quer efetivamente, o que incomoda e o que não incomoda, explicar após uma análise facial detalhada, e a gente hoje consegue fazer simulação virtual como ficará após o procedimento. Mas ele precisa entender que ele é uma pessoa e que a gente não pode garantir resultados reproduzíveis de outras pessoas. Cada um é cada um tem uma resposta biológica. A resposta cicatricial que eu tenho não é a mesma que você tem, é diferente. Da mesma forma que minha acomodação da minha cirurgia, do meu tecido mole, também vai ser diferente. Então, eu acho que hoje o nosso maior calcanhar de Aquiles, talvez também seja da cirurgia plástica, não sei, são as redes sociais e tentar, as pessoas querem cada vez mais parecer com o que está ali à sua frente, que é determinado como beleza e padrão ideal. Então, todo mundo quer ter talvez um padrão ideal para se encaixar em alguma coisa. Esse padrão é diferente no Brasil, é diferente nos Estados Unidos, é diferente na Mongólia, mas ele segue ali alguns parâmetros culturais. Então, a maior dificuldade é equilibrar expectativas, alinhar expectativas e fazer com que o paciente entenda, que a pessoa entenda que o resultado dele é individualizado. Então, esse equilíbrio emocional, esse esclarecimento tem que estar muito bem definido. Porque se ele não estiver, vai gerar insatisfação. E aí, depois de feito, é mais difícil a gente chegar onde deveria ter chegado. E às vezes, mesmo ele atingindo nas mudanças o padrão, ainda assim não é garantia que vai ficar satisfeito. Porque às vezes ele não né? quer o Não resultado. É isso. Não é isso. Às vezes ele quer mudar de emprego. Às vezes ele quer ser mais feliz. Às vezes ele quer um relacionamento e ele acha que aquela cirurgia, que aquilo vai trazer. E não é isso. Por isso que o olhar com cuidado mental dos pacientes cirúrgicos, ele é muito importante. Às vezes você não vai ver isso logo nas primeiras consultas, mas saber identificar isso, eu acho que é uma dica que eu dou para os meus colegas que estão chegando, se eu puder compartilhar com os meus pares, é ficar atento ao cuidado e saúde mental dos pacientes também, na odontologia. Perfeito. Deixa, como eu não sou bobo nem nada, quem vai finalizar é você, tá? Mas antes de finalizar... Antes de finalizar, eu só vou agradecer a quem faz isso aqui ser possível, que é o pessoal da XC Studio, que entrega esse serviço e trabalho de excelência aí para quem está em casa, essa mídia sensacional. Então, agradecer a W, Dan, Bia, Yasmin, Pitoco, da Bahia. Muito obrigado, XC Studio. E é isso aí. Se inscreve no canal, curte, compartilha, por favor. Eu ia usar isso. Então use. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Eu só falei para você lembrar de falar. Vai que você esquece. Enquanto você fala, eu fico com as plaquinhas na mão. Pega Vamos as plaquinhas, lá, compartilhe. Lembrem que todas as dicas que foram dadas aqui, todos os alertas, não sei pra onde olhar, estou Ali, ó, olhando pra vários lados. A GoPro pega tudo. Tá, não, aqui? Essa aqui anda pra lá Aqui e pra embaixo. cá. Aqui. Essa que tá em movimento. Menino. Lembrem que todos os detalhes que foram abordados aqui são de utilidade pública e uma frasezinha que mexeu com você pode salvar outra pessoa ou uma frasezinha que não mexeu com você pode ser a salvação de outra pessoa. Então,
compartilhe e acompanhe a Acarajé Cortadinho, que sempre vai trazer aí empreendedorismo, cultura, Bahia, mundo, Brasil, tudo para você aproveitar, com muitas reflexões de vida e também muita diversão, muita risada, muitas pessoas maravilhosas. Esperamos você no próximo episódio. É episódio que chama? Episódio. Episódio. Tchau, meu povo. Um beijo.